Saudações, meus amigos, mais uma vez estamos aqui para juntos no nosso programa A Esperança para Todos. Eu sou o pastor Isaac, pastor da Igreja Adventista a nível do distrito de Nacala Porto. E hoje, mais uma vez, nós vamos falar aqui sobre como saber se tenho fé. Este é o tema que eu quero te convidar, você, meu amigo, a participar nestes poucos minutos aqui no nosso programa A Esperança para Todos. Mas antes, porém, de nós irmos adiante sobre esse nosso assunto, quero te convidar, meu amigo, minha amiga, lá do outro lado, onde você estiver, para juntos nos dirigirmos ao trono da graça de Deus através de oração. Vamos orar. Grandioso Deus, Deus grande, queremos, Senhor, te agradecer pela vida, pela proteção. E agora, Senhor, queremos estudar a Tua Palavra. Esteja conosco, acompanhe, esteja com todos os ouvintes que estão nos acompanhar no nosso programa Esperança para Todos, para que o nosso Deus possa os abençoar. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, meu amigo, mais uma vez, como eu vinha dizendo, que hoje nós vamos falar como saber se tenho fé. E o nosso estudo de hoje se encontra diretamente no livro de Tiago. Os leitores do livro de Tiago também tinham problemas sobre a fé. Tinham dúvidas a respeito da fé. E o livro de Tiago, meu amigo, é o livro que vai nos ajudar nós a compreendermos se você tem dúvida de saber se você tem fé. E o livro de Tiago é o livro que nos ajuda nós a compreendermos isso. Por isso, no livro de Tiago, capítulo 2, nós percebemos aqui uma mensagem vinda de Deus quando se trata de fé. Tiago 2, 15 a 17, está aqui a mensagem de Deus. Porque a verdadeira fé será evidenciada pelas obras. Não é? Nós vivemos num mundo em que muita gente afirma ter fé. Mas nós temos que entender, segundo o escritor Tiago, que a verdadeira fé deve ser evidenciada pelas obras. Obras de justiça na vida do cristão. Ou seja, quem afirma ter fé, então deve trazer frutos do Espírito Santo. Obras, ou seja, a fé tem que ser acompanhada por obras. E Tiago nos ajuda nós a compreendermos isso. Vamos analisar aqui comigo, Tiago 2, versículo 15. Diz o seguinte, 15 a 17. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras por si só, está morta. Portanto, amigos, é isto que nós conseguimos notar a partir do livro de Tiago. Aqui nós encontramos uma análise que o escritor está nos trazendo. Imagine você se encontra com uma pessoa que está a passar por necessidade. Não tem comida, não tem roupa, está a passar por necessidades terríveis. E você, como cristão, como religioso, chega para ele dizendo, eu vou orar por você. Deus vai te abençoar. Como é que Deus vai lhe abençoar se você não estender a mão? Então, a partir do livro de Tiago, significa que nós, como cristãos, devemos providenciar o necessário. Não basta somente dizer, Deus te abençoe, eu vou orar por você. É preciso você ajudar esta pessoa que está passando por essa necessidade. Então, a verdadeira fé começa quando você ajuda a pessoa que está necessitando da nossa ajuda. A pessoa que está precisando do nosso apoio. E Tiago vem nos mostrar isso. Que para você saber que tem fé, é quando você começa a ajudar
àquela pessoa que necessita da nossa ajuda. Por isso o livro de Tiago está bem claro. Muitos de nós apenas desejamos bênção, Deus te abençoe, oramos com aquela pessoa. Mas nós precisamos fazer mais do que isso. Se a pessoa precisa de roupa, nós precisamos providenciar a roupa. Ajudar com aquilo que nós temos, para que ele possa se sentir realizado. Não tem alimento. Não basta só dizer que você vai conseguir. Precisamos criar condições para que ele possa conseguir se alimentar. Nós precisamos ajudar. Portanto, o cristianismo e a fé é isso. A fé deve ser acompanhada por obras. Não basta só você falar. Imagine comigo. Alguém está a se afogar no rio e as pessoas estão ali a aplaudir. Você vai conseguir, você vai sair dessa. E a pessoa está a se afogar. Ninguém estende a mão para lhe tirar. Essa pessoa sozinha vai sair? Não, porque a pessoa está a se afogar. E essa pessoa precisa da nossa ajuda. Assim também a fé. Não basta nós vermos e aplaudir que Deus vai passar, Deus vai te abençoar. Precisamos estender a nossa mão. Ajudar aquela pessoa a sair do buraco onde se encontra. Então, a verdadeira fé começa quando nós ajudamos a pessoa que necessita. Quando nós providenciamos o necessário para aquela pessoa que está a passar por necessidade. Então, é aqui onde começa a verdadeira fé. Cuidado com as necessidades. Então, a fé deve ser demonstrada com amor e preocupação com as pessoas. Então, é aqui onde nós precisamos saber. A verdadeira fé não consegue ver pessoas passando necessidades e não querer ajudar. A verdadeira fé é quando você vê pessoas com necessidade e você tem como ajudar, você ajuda. Como nós vimos no livro de Tiago, não basta dizer que eu tenho fé, mas é preciso providenciar o necessário para ajudar esta pessoa. Mas também Tiago fala sobre outro assunto, quando se fala como saber se você tem fé. Fala sobre a crença dos demônios. No versículo 19 a 20, há uma mensagem muito importante. Diz o seguinte: crê tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Conseguiu notar? Não é somente ter fé. Não é somente crer. Porque mesmo os demônios têm fé. Mas qual é esta fé? A fé que os demônios têm. Os demônios, eles não têm fé que pode os conduzir eles para a salvação. Eles não se arrependem. Então, a partir daqui nós podemos perceber também que a verdadeira fé não basta somente dizer que eu sou cristão, eu acredito em Deus. Porque mesmo os demônios fazem isso. Os demônios também acreditam em Deus. Os demônios conhecem melhor a Bíblia do que nós. Os demônios conhecem mais as nossas preocupações. Conhecem mais a Bíblia. Mas eles não usam isso para a salvação. Eles não usam isso para obter a vida eterna. E também no nosso mundo temos esse tipo de pessoa. Nós conhecemos pessoas que dizem que têm fé. Temos pessoas que vão na igreja. Todas as semanas eles estão na igreja. Carrega a Bíblia, estuda a lição, convive com os outros. E ele diz o quê? Tem fé. Então não basta ter fé. É preciso viver esta fé. Porque os demônios também creem. Assim como há cristãos também que dizem crer em Deus. Mas não basta ter fé. É preciso você viver na base desta fé. Nós podemos perceber, meus amigos,
A verdadeira fé, você tem que viver. Você tem que testemunhar. Porque não basta você dizer que eu creio em Deus. Porque a crença que os demônios têm não tem nenhum efeito na vida deles. Não contribui nada para a salvação. A fé deles não conduz para a salvação. Assim também para nós. Não basta só crer. Mas a nossa fé devemos crer para que essa fé possa nos conduzir à salvação. Possa nos conduzir a alcançarmos a vida eterna. Então, a verdadeira fé deve produzir frutos. A verdadeira fé deve produzir resultados para alcançar a Deus, para nós conseguirmos a salvação. Vamos a um breve intervalo, voltamos daqui a pouco. Eis a minha ovelha, sou o teu pastor. Te criei do barro, sou teu escultor. Filho, eu te conheço, te fiz com minhas mãos. Quero te abraçar bem junto ao coração. Essa tua angústia quero aliviar. Lança em mim teu fardo, eu posso carregar. Por essa tempestade a gente vai passar. Feche bem os olhos e ouça eu te falar. Eu te amo tanto, eu te amo tanto, filho meu. Eis a minha ovelha, sou o teu pastor. Te criei do barro, sou teu escultor. Filho, eu te conheço, te fiz com minhas mãos. Quero te abraçar bem junto ao coração. Essa tua angústia quero aliviar. Lança em mim teu fardo, eu posso carregar. Por essa tempestade a gente vai passar. Feche bem os olhos e ouça eu te falar. Eu te amo tanto, eu te amo tanto, filho meu. Eu te amo tanto, eu te amo tanto, filho meu. Muito bem, amigos, estamos de volta com o nosso programa Esperança para Todos. E hoje nós estamos a falar aqui como saber se tenho fé. Como nós vínhamos dizendo que não basta nós termos fé, muito menos porque mesmo os demônios têm fé. Então, nós precisamos viver esta fé, termos uma vida transformada.
não é? Porque a fé deve nos levar até aos pés de Cristo, para nós alcançarmos a salvação. E a crença dos demônios não leva a eles à justiça, não leva a eles à misericórdia, mas a nossa crença deve nos levar à justiça de Cristo. Deve demonstrar que nós pertencemos a Ele. Portanto, a fé e obras são inseparáveis. Não basta você dizer que tem fé, mas sem obra. Já imaginou um eletricista que diz que ele é eletricista, mas não sabe trocar uma lâmpada? Já imaginou alguém que diz que é chefe de cozinha, mas não sabe cortar uma cebola? Então, fé e obras são inseparáveis, andam juntas. Quem diz que tem fé, então deve demonstrar obras, tem que demonstrar frutos da sua crença em Deus, crença na fé, naquilo que ele acredita. Mas o livro de Tiago também continua nos surpreendendo através de histórias que possam nos ajudar a termos fé. Tiago 2, versículo 21 a 24, diz o seguinte: 21 a 24. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu as Escrituras, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Tiago 2, 21 a 24. A fé genuína, ela é evidenciada pelas obras. E nós conseguimos notar a partir da história de Abraão. A fé de Abraão caminhava junto com as obras. Mesmo quando ele recebeu a ordem para sacrificar o seu filho Isaque, ele não questionou. Abraão apenas obedeceu. Portanto, a fé também é confiança. A fé é confiança em Deus. Abraão creu. E por ele crer, Abraão foi apontado para a justiça. Amigos, por causa disso, Abraão foi chamado de amigo de Deus. Como é bonito nós, seres pecadores, homens caídos no pecado, sermos chamados de filhos de Deus, de amigos de Deus. E Abraão foi uma dessas figuras que foi chamado de amigo de Deus. Isso também nos mostra que eu e você podemos ser também amigos de Deus. Mas Abraão, pela fé, ele obedeceu a Deus. Mas enquanto eles iam pelo caminho, no fim de tudo, ele viu o cordeiro que Deus providenciou para ser sacrificado no lugar de Isaque. Portanto, amigo, a fé e obra andam juntas. Abraão não foi justificado pelas obras somente, mas também pela fé. Abraão creu e ele foi justificado. Ele não somente creu, mas também demonstrou obras da crença, porque ele obedeceu a Deus e ele seguiu em frente para sacrificar seu filho. E Deus providenciou um cordeiro no lugar de Isaque. Mas também a história não termina por aí. No versículo 25 encontramos um outro exemplo que nos surpreende. Raabe. Raabe também está no mesmo nível que são chamados de pais da fé. Porque Abraão
ele faz parte de paz da fé. Um hebreu, ele é chamado e fez parte de todos os crentes, é pai de todos os crentes. E Raabe também, versículo 25 de Tiago 2, diz o seguinte: de igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Raabe era uma prostituta, mas Raabe também demonstrou a confiança. Raabe demonstrou a fé. Raabe acolheu os espias e depois ajudou a escapar por outro caminho. Raabe demonstrou confiança no Deus dos israelitas. Raabe arriscou a sua própria vida para proteger pessoas que pertenciam a um outro povo. Raabe confiou num Deus desconhecido até aquele momento. A história de Raabe vem nos ensinar que Deus não se importa com o seu passado. Deus se importa com o presente. Deus não quer saber quem você foi, o que você fez no passado. Deus se importa com o presente. Aquilo que você toma, a decisão que você toma a partir do momento em que você recebe a mensagem de Deus. E Raabe vem nos mostrar isso. Uma prostituta condenada à perdição ouviu a voz de Deus, acolheu as espias e ajudou a escapar. Raabe obedeceu a Deus. Pela fé, a Raabe foi salva. E Raabe foi justificada pela fé que ele depositou no Deus de Israel. Queridos, a fé é isso. Se você quer descobrir se você tem fé, então a fé deve ser acompanhada por obras. A fé, você quer saber a fé? A fé nos ajuda a nós atendermos às necessidades daqueles que precisam da nossa ajuda. Quando nós atendemos o chamado dos outros, ajudamos as outras pessoas, ajudamos o nosso próximo. Esta é a fé. A fé é quando nós confiamos em Deus. A fé é quando nós depositamos a nossa confiança em Deus. Assim como Raabe, assim como Abraão, eles demonstraram essa fé. Eles demonstraram as obras. Então, a verdadeira fé demonstra obras de justiça. A verdadeira fé se importa com os outros, se preocupa com os outros. Então, não basta você carregar a Bíblia. Não basta você dizer que você é cristão. Precisa produzir obras, frutos, porque a fé e obras são inseparáveis. Quem diz que é cristão, quem diz que tem fé, então precisa caminhar junto com as obras. Porque somente assim nós vamos alcançar o mérito de estarmos aos pés de Cristo. Talvez você não compreendia sobre esse assunto. Talvez você não entendia que fé e obra andam juntos. Mas este é um momento em que você pode fazer parte do povo de Deus. Este é o momento em que você vai crer em Deus e se dirigir a Ele e também ajudar o seu próximo, demonstrando frutos, obras. Fale conosco sobre esse assunto. O que você acha sobre esse assunto?
Nós vamos deixar o número aqui na descrição. Se você tem alguma dúvida, pode entrar em contato conosco, nós vamos te ajudar. Fale conosco sobre esse assunto. O que você acha? Partilha o vídeo com amigos e familiares. O que você acha sobre esse assunto? Vamos orar. Queremos te agradecer, Senhor, pelo estudo. Te agradecer, Pai, pela mensagem. Te agradecer por nos fazer entender que a fé e a obra andam juntos. Esteja conosco. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até lá. Até no próximo domingo. Muito obrigado.